E aí, boa tarde. Vamos bater um papo para falar sobre definição de metas e objetivos pessoais? Bom, sou o Gabriel, aqui no meu perfil eu falo sobre liderança, gestão de pessoas. E aqui nessa live quero falar um pouquinho com vocês sobre como que você faz para tirar as suas metas do papel. Só que para você tirar as suas metas do papel e realizar elas no mundo real, né, colocar em prática na sua vida, primeiro você precisa definir elas muito bem no papel. Você precisa definir a meta do jeito certo. E muita gente não sabe definir a meta do jeito certo. Faz de qualquer jeito ou não faz. E cara, ter metas bem definidas é o primeiro passo para você realizar elas. Senão, quando você não sabe muito bem onde você quer chegar, você começa a virar um tarefeiro. Você começa a fazer um monte de atividade todo dia. Começa a entrar no automático. Daqui a pouco você está acordando meio sem vontade de trabalhar. Você não vê a hora de chegar no fim de semana. Você não vê propósito no que você está fazendo, você está desmotivado, um probleminha que aparece na sua vida vira um problemão, você está reclamando da sua empresa, sendo que em todas as empresas tem aquele mesmo tipo de problema. E esses são alguns dos sintomas de quem não tem uma meta bem definida, não sabe muito bem onde quer chegar. Se eu te perguntar agora, de bate-pronto, cara, quais são as suas metas para o final do ano? Você tem aí definido? Você consegue agora responder e colocar aqui? Você tem anotado em algum lugar? Sem pensar muito, de cara. E aí, quais são as suas 5 metas principais que você quer realizar até o fim desse ano ainda, até o fim de 2023? Tem aí de bate-pronto já, gravado na mente? Tem no lugar que você olha todo dia e que você relembre daquilo ali? E as tarefas que você faz no dia a dia, né, suas atividades, tudo que você faz tem que estar conectado com o que você quer realizar nesse ano, no ano que vem, no próximo, daqui 5 anos, 10 anos. Você tem que ter isso muito bem claro. E não vale me dizer que quer ser feliz, ou quer ganhar mais dinheiro, quer ser mais produtivo, quero deixar de procrastinar. Isso não é meta. Esse tipo de meta não vale. Se falar mais pra frente, até o final da aula, eu vou mostrar como que você constrói a sua meta, como que você constrói os seus objetivos, mas escrever que você quer ser feliz ou quer ganhar mais dinheiro não conta. A probabilidade é que você não realize essa meta. Porque hoje já é sabido, né, pelos cientistas, os estudos de neurociência, que para você alcançar um objetivo, assim, o nosso cérebro trabalha melhor com imagens. Então, quando você vai definir uma meta, um objetivo seu pessoal, você tem que ter uma imagem, quanto mais clara do que você quer realizar, melhor. E quando você define uma meta de ganhar mais dinheiro, ela é subjetiva. Porque, pensa, se a sua meta for ganhar mais dinheiro, eu posso chegar pra você e, cara, então toma um real. Bateu a sua meta. Você fala, não, Gabriel, mas eu não quero R$1, eu quero mais dinheiro. Quer mais dinheiro? Então toma mais R$1. Então entende que se você coloca uma meta solta assim, a tendência é que você não realize. Então foi o caso que eu falei lá das metas do final do ano. Será que você tem? Muita gente para no final do ano para poder, né, na virada ali de Natal, Ano Novo, início do ano, para poder escrever, pula 7 ondinhas, escreve as metas que quer fazer. Só que, estatisticamente, quando chega na segunda quinzena, eu acho, de janeiro, mais da metade já não lembra do que tem, não lembra das metas e não tem isso anotado, já voltou para a realidade. Imagina agora, a gente está em que data? 30 de março de 2023, a gente já está no final do primeiro trimestre. Provavelmente a maior parte das pessoas, provavelmente não, certamente, estatisticamente tem esses dados, a grande maior parte das pessoas já não tem mais meta. Até lembra, tem uma lembrança que parou lá, definiu, falou que ia começar a ler tantos livros por mês, já não está lendo. Ia voltar para o curso de inglês, já não está conseguindo mais. Ia começar a acordar mais cedo, ia para academia. A atividade física é clássica, né? Em janeiro ali, começa todo mundo a se inscrever na academia. Vai agora passando o verão, daqui a pouco chega inverno, já caiu pela metade. Já não tem muita gente frequentando. Então, você definir uma meta é muito importante, porque quando você tem claro o que você quer realizar, é mais fácil encarar os problemas do dia a dia. O que isso tudo que eu estou falando tem a ver com liderança e gestão de pessoas, que é o foco aqui do perfil, que é o que eu falo todo dia. Vou falar mais na frente, mas você já viu um funcionário, um colaborador que está sempre reclamando ali da empresa? Que tudo para ele está reclamando, e às vezes você vê que não tem sentido, porque a reclamação dele é o mesmo problema que tem em outra empresa. Ele está reclamando do que tem ali no dia a dia, só que o mesmo problema que tem outra empresa, e ele está reclamando uma reclamação sem sentido. Se você é líder, né, e você vê isso acontecer com o liderado seu.
Eu lembro de um caso, uma vez um liderado chegou para mim e assim, claramente ele estava mal de resultado, as coisas não estavam funcionando, e aí ele falou, cara, mas eu não estou vendo muito sentido, porque a gente corre atrás de entregar resultado, de bater meta, chega no mês que vem, tem que fazer de novo. E era uma reclamação que não fazia muito sentido, porque como é que eu explico para um cara desse que é a mesma coisa que comer? Se você come agora, você vai ter que comer amanhã de novo, você bebe água, você vai ter que beber água de novo. Né? O resultado e as metas, as coisas na empresa é a mesma coisa. Só que quando eu fui investigar mais nas conversas individuais, nos one-on-ones, era um cara que estava meio desconectado com o que ele queria lá pra frente, sabe? Ele não tinha muito objetivo, ele não tinha claro pra vida dele o próximo passo. Era continuar na empresa? Era fazer uma faculdade? Ele tinha ideia de talvez fazer ir para os Estados Unidos estudar, intercâmbio. Então ele não tinha a menor noção de qual seria o próximo passo. Então como ele não tinha noção do que ele queria, às vezes aparecia um problema desse tamaninho que era só seguir em frente, para ele era um problemão, e travava ele, impactava, mexia com o emocional, e aí isso impactava em muita coisa no dia a dia, impactava a equipe. Então, às vezes você não ter objetivos claros na sua vida vai impactar outras pessoas que não tem nada a ver com isso, e vai te dificultar, e vai te deixar mais desmotivado. Então, ter objetivos claros é muito importante. Por que eu vim fazer essa live, vim compartilhar um pouquinho aqui sobre isso? Eu estou lendo um livro sobre branding, né, sobre gestão de marca pessoal, livro sensacional. E aí tem um capítulo só para falar de objetivos pessoais. Ele começa esse capítulo falando, se você não tem metas e objetivos pessoais, você não tem nada. E eu estudei sobre isso várias vezes, tem muitos anos que todo ano eu coloco as minhas metas, eu tento revisitá-las todos os meses para entender se eu estou no caminho certo, mas eu quis trazer e compartilhar um pouco isso porque a tendência é que agora muita gente já tenha deixado de lado as metas e já voltou para a vida normal, já voltou para o dia a dia, e esqueceu o que definiu lá atrás. Então eu vou tentar falar aqui de como é que você pode definir as suas metas, como é que você faz para colocar elas no papel da forma certa, e para poder realizar, como é que você faz para revisitar, dar algumas dicas aqui, coisas que eu faço e que você pode fazer também. Vou beber uma água aqui, a boca tá seca. Então, para começar, para você definir uma meta, você tem que entender primeiro como é que tá a sua vida, né? O que eu gosto de fazer? Sabe aquela roda da vida? Eu acho que é um bom exercício de se fazer antes de sair definindo qualquer meta. Primeiro, entender como é que está a sua vida, como é que estão as áreas da sua vida. Você pegar as principais áreas, então você tem a área financeira, emocional, social, parente, família, espiritual, trabalho, filhos, cônjuge, a saúde, atividade física, enfim, você pega todas as suas áreas e aí você tem que fazer uma autoavaliação profunda em cada uma dessas áreas para entender o que está bem e o que está mal. Só que nessa parte precisa ser muito sincero. É uma hora de colocar em prática até o autoconhecimento e tem que ser uma autoavaliação sincera de fato. Então você vai avaliar o trabalho, você está satisfeito no lugar? Se você, por exemplo, parasse de receber um salário para continuar o que você está fazendo, você continuaria? Você faria até de graça o que você faz? Então é importante você avaliar com sinceridade se você está no lugar que você gosta. Finanças, por exemplo. Finanças não tem, quando você vai avaliar a sua área financeira, não tem a ver só com quanto você ganha. Porque tem gente que com 5 mil reais, cara, tem uma reserva de emergência, poupa, não gasta tudo, consegue manter ali um padrão de vida legal e ter dinheiro em caixa. E tem gente que com 100 mil tá quebrado, tá devendo, não consegue se manter porque tem um custo de vida muito alto. Então quando você for avaliar a área financeira, não necessariamente tem a ver só com quanto você ganha, mas com dar uma visão 360 em quanto você ganha, quanto você gasta, você investe, quantos meses você poderia ficar sem trabalhar, sem receber nada de salário. Então faz uma avaliação de todas as áreas para entender o ponto de partida. Que a base ali se for ver, do coach, né? Quando você vai traçar metas pessoais, ou até na empresa, no empresarial, você vai traçar metas. Primeira coisa é você saber onde você está. Para definir um objetivo, você tem que saber muito bem, ter uma clareza grande de detalhes de onde você está hoje. Qual é o seu estado atual. Para daí traçar um plano para chegar no estado desejado. E aí eu vou falar de uma metodologia que eu gosto muito de aplicar para você definir uma meta.
Porque senão acontece o que eu falei lá no início. Se você definir uma meta como ser mais feliz, ganhar mais dinheiro, ser mais produtivo, cara, isso é muito solto, assim, muito subjetivo. Tem que ser claro. Quanto mais claro, melhor. Se você para ler livros das pessoas, cara, mais influentes, que mais realizaram, grandes empresários, grandes empreendedores, você vai ver essa característica em todos eles. Em quase todos os livros falam sobre isso, quase todos estudos que você pegar de pessoas que realizaram muito ao longo de toda a história, que fizeram isso por muito tempo, todos eles vão falar: você precisa saber definir metas, você precisa ter objetivos grandes, você precisa ter objetivos, para não acontecer o que eu já falei, você não virar um tarefeiro, entrar na rotina, só fazendo coisas no dia a dia, você não vê propósito, você se desmotiva e daqui a pouco você está trabalhando só por um salário e aí a vida passou e você não conquistou o que você queria conquistar. Então, vamos lá. Você quer definir uma meta, primeiro você entende as áreas da sua vida. E aí tem uma outra coisa que eu acho importante falar, né? Muita gente, na hora que vai falar sobre isso, definir meta, construir sua vida, etc., tenta pintar meio que um mundo perfeito, de que você tem que ter um equilíbrio entre todas as áreas, você consegue fazer tudo. E eu não acredito nisso. Isso pra mim é papo furado. Você, quando quer melhorar uma área da sua vida, você tem que intencionalmente dar uma desbalanceada. Porque pensa, como é que um diamante é feito? Ele é feito na pressão. Como é que o azeite é feito? É na pressão. Você quer desenvolver uma habilidade nova? Como que é feito? Você precisa fazer aquilo ali muitas vezes. Então, se você quer melhorar uma determinada área da sua vida, você vai ter que desbalancear um pouco com as outras. Por exemplo, você quer se desenvolver na sua carreira, você quer dar foco esse ano para a sua carreira, você quer alcançar um cargo de liderança, você quer ser promovido, você quer ter estabilidade operacional, você quer abrir um negócio. Não dá para achar que você vai trabalhar só 8 horas no início. Eu não acho que é saudável você ficar por isso muito tempo. Tem que ter prazo de início, data para começar e data para você depois ter uma certa estabilidade ali e aí sim dar atenção para as outras áreas. Só que se você der pouca atenção, você vai demorar muito. Não tem como você ficar bom em nenhum esporte se você não se dedicar. Como é que você gera músculo na academia? Você vai lá e de propósito você desgasta ele para poder ele aumentar. Então, para a nossa vida é assim, só que as pessoas não querem se dedicar dessa forma. Então, para começar, você precisa ter isso muito claro. Para a área que você escolher melhorar, então, por exemplo, finanças. Você quer ganhar mais, você quer começar a investir, você quer poupar mais, gastar menos. Você vai ter que pegar uma boa parte de energia, de tempo da sua vida para se dedicar. Para ler livros sobre finanças, para estudar, fazer treinamentos sobre finanças, para poder ver todos os canais de finanças que existem, os mais famosos, para poder baixar os seus relatórios ali da conta do banco e entender com o que você está gastando, para poder entender, cara, com o que eu vou abrir de negócio, onde eu vou investir para poder ganhar mais. Você vai ter que se dedicar mais tempo. Isso vale para todas as áreas. E aí, quando você chega na parte de realmente definir as metas, cara, vou definir as minhas metas. A metodologia que eu gosto de usar, que para mim faz muito sentido, é a metodologia SMART. Não sei se você já ouviu falar dela alguma vez. A metodologia SMART nada mais é do que um método para te ajudar a construir objetivos. Porque se ele não tiver esses atributos que eu vou falar, fica mais difícil você construir uma meta. Ela fica pouco clara na sua cabeça e aí a tendência é que você não realize. O que é o SMART? É uma sigla que vem do inglês. O S vem de específico, né? SMART, S-M-A-R-T. Então o S vem de específico do inglês, mas no português específico. Então a primeira coisa, você vai definir uma meta, ela tem que ser muito específica. Você vai definir agora um objetivo de saúde. Eu quero ser mais saudável. Ou vou começar a ir para academia. Isso é muito solto. Se a sua meta é de esforço, quantos dias, por exemplo, eu tracei meta esse ano de dias que eu quero ir na academia, ao invés de traçar meta de resultado, como perder peso e etc. Para atividade física em específico, eu coloquei de esforço. Fica mais fácil e vai me ajudar a ter mais disciplina. Então, quantos dias de academia você vai na semana, ou no ano, ou no mês, ou pro crossfit, ou qualquer outra atividade física? Então tem que ser muito específico. Se for pro resultado, quantos quilos você quer perder até o final do ano? Se você quer perder 10 quilos no ano, ou vamos botar para ficar uma conta redonda, eu quero perder 12 quilos, eu tô com 112 quilos, um exemplo qualquer, eu quero perder 12, eu quero chegar com 100 no final desse ano. Um exemplo fictício aqui. Então você sabe que, cara, você tem X meses, você vai ter que perder 1 quilo por mês, se você estiver traçando a meta em janeiro. E aí fica mais fácil no dia a dia você entender se está indo no ritmo bom ou não. Porque se passou 3 meses e você não perdeu nada,
cara, alguma coisa está errada, você tem que revisitar ali para entender o que está errado. E aí que a gente entra até no segundo ponto, que é o mensurável. Primeiro, uma meta precisa ser específica. Depois, uma meta precisa ser mensurável. Você precisa conseguir mensurar. Lá na parte que eu falei de ser feliz. Você consegue mensurar se você está mais ou menos feliz? É muito difícil. Se você está ganhando mais ou menos dinheiro? Até dá, mas aí ela não entra no primeiro critério de especificidade. Então, a meta precisa ser específica, precisa ser mensurável. Depois, ela precisa ser alcançável. Uma meta, ela não pode ser grande demais, que te desmotive, você veja um negócio muito grande que você não vai conseguir chegar lá, mas ela não pode ser fácil demais, senão você não tem a motivação suficiente para correr atrás dela. Então vamos supor que você hoje ganhe 5 mil reais por mês, e aí você vai colocar uma meta de até o final do ano, fechar o ano ganhando 7 ou 10 mil reais por mês. É uma meta desafiadora, mas não parece uma meta impossível. Agora vamos supor que você ganhe 5 mil reais por mês, e sem ter um plano muito elaborado, sem ter entrado numa outra empresa, você coloca uma meta de, a partir do ano que vem, ganhar 1 milhão de reais por mês. É uma meta muito longe da sua realidade. E que te faz, cara, como é que eu vou fazer para chegar lá? E aí você larga para lá, porque é uma meta muito longe. Então, a gente chegou no terceiro pilar. Primeiro, específico, depois mensurável, depois alcançável. Aí lembra do que eu falei. Nem grande demais para não te desmotivar, nem pequena demais para você não achar fácil e você esquecer dela. Depois ela precisa ser relevante. E aí como é que você sabe se uma meta é relevante ou não? Você tem que entender um pouco como é que está a sua área. Lembra que eu falei sobre primeiro entender como estão as áreas da sua vida? Vamos supor que você colocou uma meta de... Vou pensar uma coisa meio nada a ver. Sei lá, minha meta é lavar o carro todos os meses. Cara, será que essa meta é relevante para você? Pode ser que lavar o carro seja uma tarefa que você tem que colocar ali na semana, mas não para você definir como objetivo pessoal. Foi só um exemplo qualquer, mas esse precisa ser um critério. Precisa ser relevante. Relevante com o quê? Com o que você quer para sua vida, com a sua visão de futuro daqui a 5, 10 anos, com os pilares da sua vida atual. Precisa ser uma meta que faça sentido para você. Tem que estar conectado com a sua essência, com seus valores, seus princípios. Então, sempre que for definir uma meta, entende se de fato ela está conectada com os seus valores e seus princípios. Aí você coloca esse critério de relevante. E por último, e não menos importante, muita gente peca nisso, temporal. Uma meta precisa ter data para acontecer. Tudo que não tem data para acontecer ou está na categoria de um dia, nunca vai acontecer. Porque, lembra que eu falei que seu cérebro trabalha com especificidade? Precisa ser muito específico, você precisa ter uma imagem muito clara do que você quer realizar. Se um dia você vai abrir uma empresa, um dia você vai começar um curso tal, seu cérebro pensa o quê? Tá bom, um dia chegar, eu faço. Só que não tem um dia no calendário. No calendário precisa ter uma data muito específica. Então você precisa datar. Minha meta é alcançar X reais por mês daqui a 12 meses, a partir da data tal. Eu quero perder 5 quilos até o dia 31 de dezembro de 2023. Então é muito importante esse pilar. E essa metodologia SMART serve não só para definir metas pessoais, mas também para metas dentro da empresa. Você vai, por exemplo, definir metas para a sua equipe, e aí vamos entrar na parte da liderança que eu falei lá no início, né? O que isso de realizar meta tem a ver com liderança? As pessoas seguem líderes que cara, têm objetivos, que são inspiradores. Você só consegue ser inspirador se a sua vida for uma vida interessante, se você tiver um propósito. Se a sua vida é uma vida meio sem graça, porque um pilar que eu acredito muito que o líder tem que ter é um exemplo de resultado pessoal. E está muito conectado com esses objetivos. Então, é lógico que o líder ali, o chefe, tem um certo peso de influência por estar num cargo. O cargo fala mais alto às vezes, por ser chefe, por ter autoridade, por dominar o assunto ali da empresa. Só que um líder, para ser inspirador, ele também precisa ter objetivos. E aí entra dois pilares. Primeiro, objetivos pessoais dele. E dois, você conseguir colocar objetivos para a sua equipe também é importante. Porque se a sua equipe não tem metas em conjunto, não tem um objetivo que você colocou, independente da empresa, se a empresa não é sua, você trabalha, tem 5 níveis até chegar no CEO, não interessa. Você tem uma equipe para tocar, você é líder da empresa. Você tem que colocar metas em conjunto para essa galera. Tem que ter um objetivo claro para todo mundo, que todo mundo esteja perseguindo. Porque se não tiver, o que vai acontecer, e é o que acontece em muitos casos, você começa a ter um time de tarefeiro. É o Tarefeiros SA. Está todo mundo preocupado com a sua meta individual, com sua tarefa, o seu relatório, com a sua planilha, com sua entrega, com o seu número.
E aí as pessoas, você perde uma coisa importante que é a sinergia entre a galera, a troca de experiências, de inteligências ali, o capital humano que você tem dentro do time. Para você ter uma equipe motivada, que está a fim de entregar, que todo mundo é unido, precisa ter um objetivo em comum, que a galera se ajuda. Que aí deixa de cada um olhar só pro seu desafio, não quero saber do seu porque eu tenho que entregar o meu, não interessa o que você tem para fazer. Eles deixam de olhar isso para olhar o objetivo que tem em conjunto. E aí se ajudam mais. Então, você definir metas é super importante. Para você, que eu te falei do negócio do resultado pessoal, quando você é um cara que realiza, que constrói, que bate as suas metas pessoais, que viaja, que você começa a passar um bom exemplo para a equipe. E tem a frase até, né, que dar um bom exemplo não é a melhor maneira de liderar, é a única. Você lidera através do exemplo, da sua influência. Então é importante que você passe um bom exemplo porque você está realizando, porque você está construindo, porque você tem uma vida legal. Sibeli, é péssimo quando o líder só te dá tarefas e não propósitos, não te mostra a importância do seu trabalho. Exato. Tem que ter um propósito maior ali do que só bater meta. Né? Bater meta é só o piso, você só entregar o que tem para fazer, eu acho que isso aí tem que ser só o piso. Mas o que o time vai construir junto? Como é que o time vai estar daqui a um ano? Ter uma visão positiva de futuro. Porque os líderes às vezes ficam muito presos no que a empresa coloca. Ah, mas essa é a meta da empresa, é isso que a gente tem que correr atrás, ele se driva muito na meta. A meta tem que ser só um direcionador. A meta serve para direcionar. Ó, o caminho que a gente tem que seguir é esse aqui. Tem ali um card de metas e indicadores, é para cá que a gente tem que ir e não para cá. Então a meta serve para isso e para ter um balizador, para fazer avaliação de desempenho e etc. E para colocar um piso, menos de que isso aqui não faz sentido. Só que cabe aos melhores líderes dar propósito à sua equipe, fazer as pessoas ficarem inspiradas, motivadas. E através de objetivos você consegue isso. Dessas duas maneiras que eu falei aqui até agora. Tendo as suas metas pessoais e 2, colocando metas para a equipe. E aí uma excelente maneira de você definir metas é essa que eu falei da SMART. A específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Usa essa metodologia, essa estrutura para definir metas. E aí tem algumas dicas, acho, para dar para você acompanhar. O que eu gosto de fazer é todo mês fazer uma autoavaliação novamente de como é que estão os pilares. Lembra que eu falei que antes de você definir a meta, é importante você definir como estão os pilares? É legal você parar todo mês para revisitar. Porque não adianta você fazer uma vez só e você só olhar no ano que vem. Aí chegou no final do ano, 31 de dezembro, vamos lembrar das minhas metas. Não, aí você já nem esqueceu, até esqueceu o que você tinha anotado. É importante todo mês você parar. Eu tenho na agenda. Chega a notificação do celular todo primeiro dia útil do mês, ou primeiro dia do mês, não tenho certeza. Cara, conferir as metas ali. E aí eu paro para entender como é que estão as áreas. Como é que está a área financeira? Melhorou? Piorou? Né? Escolhe poucas áreas para você desbalancear. Lembra que eu falei você colocar um esforço intencional e por um pequeno espaço de tempo você vai ter que desbalancear realmente? Então escolhe 3 áreas para você focar ali durante um tempo e todo mês revisita e entende o que melhorou, o que não melhorou. Então a primeira dica legal é essa, de todo mês você está revisitando para entender. Tem uma outra dica que muitas pessoas dão por aí, eu acho que é legal, eu já fiz e acho bem maneiro, é você ter um mural das suas metas. Acho que vale ter 2 murais. Um mural das suas metas. Você colocar as fotos do que você quer alcançar. Você quer viajar para o Caribe, para ficar num hotel X? Cara, tenta pegar uma foto desse lugar, da praia, e colocar para você ficar visualizando. Aí o seu cérebro, quando você visualiza, ele não entende se aquilo ali aconteceu ou se você está só pensando, imaginando. Então ele trabalha para aquilo ali acontecer de novo, porque como você teve uma sensação boa ao olhar aquilo ali e pensar, o seu cérebro quer que aconteça de novo, porque aquilo ali é bom para você. E aí ele trabalha de forma inconsciente para você chegar naquilo ali. Então uma maneira aí de você ir atrás das suas metas. Coloque imagens no mural e tenta ficar todo dia olhando para aquilo ali, imaginando como é que seria. Pensa na sensação, fecha o olho, viaja, se imagina vivendo aquilo ali. Como é que seria? O que você ia estar sentindo naquele momento? Então quanto mais emoção você conseguir colocar, melhor. E além desse mural das suas metas, você pode colocar o mural também das suas conquistas. E aí pode ser por foto, pode ser um livrinho. Por exemplo, eu tenho um caderninho que é as coisas que eu quero fazer até o final da minha vida. Aí tem 100 e poucas coisas lá. Por exemplo, pular de paraquedas já pulei,
E aí tem visitar país tal, pular de bungee jump, tem vários tipos de atividades assim que eu quero fazer até o final da minha vida. E aí eu vou colocando ali depois uma foto e como é que foi aquela experiência. Então você pode fazer o mural das suas conquistas assim também, por uma foto ou um caderno legal, bonito, que invista num caderno mais caro, com uma capa legal, bonita, coloca uma foto, personaliza e começa a colocar as suas conquistas que você já teve. Porque aí você pode usar isso no momento que você estiver meio desmotivado, sabe? Você está meio para baixo, meio mais ou menos, pega para olhar, nossa, olha o que eu já fiz, né? E vai te dar prazer, vai te dar vontade de ficar sempre colocando. Nossa, mais um negócio. Vira um hobby, isso vai te ajudar a ficar mais motivado, correr mais atrás das coisas que você tem para fazer. Então acho que é mais uma dica legal aí que você pode fazer. E deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que não, acho que essas são as dicas principais, assim. Revisita sempre, todo mês, para olhar. No seu planejamento, e aí a gente pode falar de gestão de tempo em outro momento, mas se você fizer a gestão do tempo semanal, para entender se as metas estão fazendo sentido, porque além de definir as suas metas, pode ser que às vezes você vai mudar uma coisa que deixe de fazer sentido. Ah, minha meta sei lá, ir pra academia, ou enfim, uma meta que você tenha definido, mas que você já não quer mais aquilo ali, sabe? Acontece às vezes. Ah, isso aqui não tá fazendo mais tanto sentido pra mim, eu quero ir pra outro caminho. Tudo bem, muda, não tem problema mudar. Por isso que é importante você estar sempre revisitando. Senão você fica o ano todo fazendo aquilo ali, daqui a pouco você para e pensa, cara, eu não quero mais isso. E aí você gastou o ano inteiro indo atrás, estudando, e não valeu a pena. Então acho que essas são algumas dicas legais. Deixa eu ver se eu anotei alguma aqui, quando eu estava anotando para trazer, alguma que vale a pena falar. Acho que eu já falei tudo. Acho que eu já falei tudo que eu tinha, todas as dicas aqui, as principais pelo menos. Então, o que eu vou deixar de exercício para você, eu gosto de sempre quando eu passo qualquer conteúdo meu, aula, treinamento, deixar exercício. Então de exercício para você agora, quando você tiver um tempo, de preferência hoje ainda, senão depois você vai esquecer, eu te conheço, pega papel e caneta, escreve as principais áreas que eu falei lá, financeira, emocional, saúde, filhos, conjugal, e faz uma autoavaliação. Escreve sobre como você se sente em cada área. Financeira, parte das finanças. Se você deixar de trabalhar hoje, você é demitido, você consegue manter o seu padrão de vida por quantos meses? Quanto você quer ganhar? Daqui a 5 anos você quer estar ganhando quanto? Né? Você quer começar a investir? Enfim, faz uma reflexão sobre a parte financeira, sobre a parte de trabalho. Você está hoje na área que você gostaria? Você está fazendo o que você gostaria? Se você não está, não tem problema. Eu não sou um dos que vai falar que vai viver seu propósito, larga tudo, vai... Não, é tudo um processo. Talvez você está no lugar que você está hoje porque você precisa estar para depois ir para outro lugar. Mas você precisa ter um planejamento. E aí, quando você quer ir para lá? O que precisa aprender? Né? Qual é a rota que você vai seguir? É importante você ter um olho lá na bola. Um olho aqui no que você está fazendo hoje e um outro lá na frente onde você quer chegar. Então, faça primeiro exercício, você refletir sobre as áreas. Uma dica legal aí também é você dar uma nota de 0 a 10 para cada uma das áreas. Depois definir as metas. E aí defina metas de curto, de médio e de longo prazo. Então, se você colocar sua meta de curto prazo, você só está com o olho aqui. É o cavalo que está com aquele negócio aqui olhando só o dia a dia. E aí você vira um tarefeiro também. Se você tem meta só de longo prazo, você meio que se perde, porque são coisas, e você fica desmotivado, porque são coisas que vão acontecer só lá na frente. Então você tem que meio que dar uma balanceada. Coloca metas de curto prazo, metas de longo prazo. Todo mês vai olhando para aquilo ali. Monta o seu mural do que você quer realizar. E monta um caderno, um mural, sei lá, alguma que você acha melhor aí. Pode ser no seu celular, pode ser no papel. O legal do papel é que tem a sensação boa de separar, mexer e tal. Das coisas que você já realizou, as suas conquistas. Isso vai te dar mais motivação. Toda vez ficar fazendo, dando um check no que você quer fazer. Ou anotando, colocando uma foto, falando da sensação que foi realizar para você. Então essas são, acho que as principais dicas aqui. Bom, esse conteúdo vale para liderança pra caramba, mas vale para qualquer tipo de pessoa. Então tem 3 pedidos aqui para você que chegou até o final. O primeiro deixa um comentário aqui. Fez sentido para você? Você tem alguma dúvida? Manda que eu vou responder. Deixa um comentário aqui, o que você acha que faz sentido. A segunda, se você ainda não me segue, não me acompanha aqui no meu perfil no Instagram, entra aí, me segue, todo dia eu coloco conteúdo. Vou tentar voltar a fazer essas lives aqui com mais frequência. Tinha um tempo sem fazer, então voltar a produzir se estiver fazendo sentido. E a terceira, compartilhe essa live para outra pessoa que você acha que faz sentido. Um liderado seu, um par, um amigo, um parente. Se você acha que faz sentido para ele tá acompanhando esse conteúdo, manda aí para ele, traz ele para perto também, para ele também aprender um pouquinho. Então, obrigado você que acompanhou até aqui.
e a gente se vê na próxima. Um abraço.